amigos! Bem-vindos ao ambiente da Casa de Francisco. Hoje daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho de Jesus. Informo que, para quem quiser ou tiver necessidade, sintam-se à vontade para colocar um copo ou uma jarra de água para ser fluidificado, porque com certeza a espiritualidade amiga nos acompanhará em todos esses momentos. No dia de hoje a gente vai ouvir sobre a missão dos espíritas e quem vai falar pra gente vai ser o Marcos Alves, da SEF, que é a Sociedade Espírita Fraternidade. Então, vamos começar com a leitura da página, que é uma página do Fonte Viva, de Chico Xavier por Emmanuel. Intitula-se Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecerão. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não adaptar a nova luz, respirarás cercada de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodeiam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Não está o sinédrio que condenou, onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fazem correr por todo o evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso irmão mais velho e mestre amigo, e a toda a espiritualidade que nos acompanha. E juntos vamos agradecer a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento que tem nos proporcionado tantos aprendizados e principalmente agradecer à doutrina espírita, agradecer a Deus a oportunidade de termos esses ensinamentos que são tão consoladores e que norteiam a nossa vida. E também pedir a Deus, nosso Pai, que nesse momento ilumine todas as criaturas que têm passado por dificuldades, sejam elas físicas ou emocionais, que Ele possa acolher e confortar o coração de cada uma delas. Pedimos também, no dia de hoje, que o nosso amigo Marcos seja envolvido para nos conduzir nos estudos que tanto irão nos esclarecer. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos,
Da paz a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada de uma vez mais estar com vocês, os nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Confesso que não sou muito familiarizado com este formato, porque somos de uma geração habituada aos estudos presenciais, às falas, podendo observar as pessoas de frente, observar as reações. Porém, em função do momento que nós estamos vivendo na Terra, tem sido muito importante esta contribuição dos grupos espíritas para podermos manter viva essa chama da doutrina espírita entre nós. Sobretudo porque este momento já relativamente prolongado de reclusão em nossas residências, atendendo aos apelos das autoridades sanitárias, tem servido muitas vezes para causar insatisfação em nós, pelo hábito que temos da convivência social. Então entendemos que esses momentos de reflexões são muito importantes para todos nós, para que nos mantenhamos em harmonia, em paz, em alegria de viver, porque certamente esse momento vai passar. Dr. Bezerra de Menezes, recentemente, no mês de março, através da mediunidade do nosso estimado Divaldo Franco, ao mencionar este momento da pandemia que assola toda a humanidade, disse, entre tantas coisas, que nós compreenderíamos com o tempo a sua razão, para que tivéssemos resignação, buscássemos atender aos impositivos da lei, que não deixássemos de exercitar a caridade, mas que com o tempo, de fato, nós teríamos condições de compreender o que se passa. Há alguns anos eu tive uma experiência muito importante na minha vida. Daquelas experiências que nós não esquecemos jamais, embora alguns detalhes muitas vezes passem despercebidos ou esquecidos ao longo do tempo. Eu estava naquele momento atuando na minha instituição junto com o grupo de jovens. Durante muito tempo na SEF, na Sociedade Espírita Fraternidade, me dediquei a este trabalho com os jovens. E gostava muito de conversar com eles, como gosto até hoje. E havia um deles que não me parecia estar muito bem. Demonstrava um pouco de tristeza, havia faltado alguns estudos dos sábados, e eu comecei a notar que algo não estava bem com ele. Na primeira oportunidade que houve, num sábado em que ele lá esteve, ao final do estudo, discretamente, pedi que eu pudesse conversar com ele. E mencionei que vinha sentindo que ele estava um tanto triste, diferente. Embora ele sempre fosse um jovem reservado, um temperamento muito próprio, eu entendia que ele estava um pouco mais reservado que o habitual. Inclusive, faltando muito dos estudos, e ele era assíduo. Imaginei que pudesse ser alguma questão afetiva que sempre está muito presente na vida do jovem, como em muitos de nós, mas ele me falou que não, ele não sabia o que estava acontecendo. Vivia nos últimos dias muito triste, sem vontade de trabalhar, de ler, e eu recomendei que ele fizesse uma oração e que contasse comigo. Como naquela época era o ano de 1996, não existiam os celulares, as facilidades de comunicação que temos hoje,
Falei que ele poderia me telefonar se quisesse conversar um pouco, que ele fosse a outras reuniões da instituição, e ele disse que faria isso. Isso foi um sábado. Na semana seguinte, 5 dias depois, estava eu caminhando por Niterói e encontrei-me com uma amiga que não era da instituição, mas que sabia que eu era participante da CEF. Ele me falou, você sabia que desencarnou uma pessoa da CEF? Eu falei, não. Recentemente não tive conhecimento de ninguém. Você viu o noticiário hoje? Eu falei, não, hoje eu ainda não li jornais, não vi a TV, saí de casa muito cedo para trabalhar e não me deparei com as notícias. Mas você não sabe que houve um acidente da TAM ocorrido em São Paulo? Eu falei, não sabia. Pois é, estava lá um rapaz da Mocidade da CEF. Eu falei, um rapaz da Mocidade da CEF? Quem poderia ser? Não sabia de ninguém que estava viajando. Este era o rapaz com o qual eu havia conversado. Ele, muito jovem, com 24 anos, Leandro era o nome dele. Era um engenheiro recém-formado e havia ido para São Paulo representar a empresa multinacional na qual ele trabalhava. E ao pegar o avião para retornar ao Rio, ocorreu aquele acidente do qual todos nós nos lembramos, ocorrido em outubro do ano de 1996. Dessas coisas que acontecem na vida, estava programado o meu casamento com a minha esposa, com quem estou até hoje. E ficamos na dúvida o que fazer, se deveríamos adiar ou não. Mas entendemos que deveríamos seguir adiante, que a vida deveria seguir, sobretudo porque sabemos da imortalidade da alma. Fizemos uma cerimônia discreta, como seria. Os amigos comuns estiveram presentes. Demos a assistência à sua família, que ficou extremamente arrasada, como é natural. E fomos nos reunir com um grupo de jovens da CEF. E aquela foi a primeira experiência marcante da nossa instituição. Posteriormente, anos depois, tivemos um outro jovem que desencarnou também de uma forma violenta. Tivemos, no ano de 2010, um outro companheiro que foi presidente da instituição, tesoureiro, fundador, um dos fundadores da nossa casa, que também desencarnou num acidente, numa condição inusitada. Ele não tinha automóvel e pegava quase todos os dias, porque ele frequentava quase todas as reuniões da instituição. Pegou uma condução no Fonseca, onde ele morava, e se enganou com a condução. E pegou um ônibus em direção ao Rio. Como ele habitualmente não ia com documentos, com dinheiro, por questões de segurança, ficou apavorado. E desceu na ilha de Mocanguê. E ficou atordoado e começou a andar pela ponte. Ele, que era uma pessoa extremamente esclarecida, sofreu momentaneamente um atordoamento que fez com que ele saltasse do ônibus apavorado com a situação. E caminhando pela ponte, o que seria uma coisa incomum de se pensar, foi atropelado por um automóvel. Dias depois, recebemos instruções dos amigos espirituais, dizendo que de fato ele estava chegada a hora do nosso companheiro. Mas estamos relatando
esses acontecimentos para mostrar, para ilustrar que nós espíritas seremos na vida a todo instante conclamados ao testemunho. Muitos seremos chamados a passar por momentos de desencarnação na família, de entes queridos. Muitas vezes seguindo a ordem natural, os pais na frente, mas há casos, como esses dos quais eu narrei, que os filhos foram à frente dos pais por impositivos da lei de causa e efeito. Nós espíritas, a todo instante, teremos que nos deparar com testemunhos que mostrarão ou que farão demonstrar a nossa confiança e a nossa fé. Justamente o capítulo que nos foi proposto trabalhar de forma bem sintética nesses rápidos momentos é o capítulo 20 das Instruções dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos ali uma mensagem do Espírito Erasto que fala da missão dos Espíritas. E, em síntese, essa mensagem nos diz da importância de irmos e pregar a mensagem do Evangelho. Hoje, a mensagem do Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus redivivo, retomado. Através do ensino dos Espíritos, conseguimos trazer de volta a pureza do Evangelho e compreender melhor muitos daqueles itens que estavam sob a forma de alegoria, de parábolas, ou em outras mensagens mais diretas, nem sempre bem compreendidas. Mas vamos perceber nessa mensagem que quando os Espíritos nos conclamam a irmos em frente e pregarmos, não está somente aquilo adstrito à palavra, mas, sobretudo, aos atos. Porque nós sabemos que as atitudes arrastam, provocam transformações. E todos nós sabemos que este deve ser um dos maiores desafios do espírita. Quando conseguir reproduzir em atitudes aquilo que prega, aquilo que consegue extrair em termos de lições dos livros espíritas ou de qualquer obra de elevação moral que possamos compulsar. Selecionamos aqui para as nossas reflexões singelas, sem nenhuma pretensão de trazermos algo novo, apenas algumas reflexões em torno de alguns trechos deste capítulo, deste item do Evangelho segundo o Espiritismo, recomendando a todos que retomem esse texto em suas residências, procurem reler e meditar sobre o que o Espírito Erasto fala ali. Em um dos trechos ele diz o seguinte: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Certamente que ao afirmar que somos escolhidos de Deus, não estão ali caracterizando, ou não está ali caracterizando, nenhum privilégio com relação aos espíritos. É uma clara ilusão a parábola que conta Jesus e Kardec coloca nesse mesmo texto, daquele senhor que saiu para procurar trabalhadores para sua vinha e foi contratando ao longo das horas do dia vários trabalhadores. E chegou ao final, ele contrata um grupo de trabalhadores que foi intitulado Trabalhadores da Última Hora. E ao final do expediente, ele vai pagando a todos eles
e paga com o mesmo salário aqueles que foram contratados na última hora. E diz a parábola que aqueles que vieram primeiro estranharam, ficaram invejosos, ensimesmados, em função de que não lhes parecia justo receber o mesmo salário daqueles outros que chegaram depois. E é claro que Jesus ali não estava falando de nenhum tipo de privilégio para aqueles indivíduos. Era apenas no sentido de dar um ensinamento de que os que chegaram depois colhiam os frutos de toda a experiência, de todo o trabalho realizado por aqueles que lhes antecederam. Muitos desses, ao longo da história, se constituíram nos profetas, nos emissários de Deus que foram chegando à Terra ao longo das eras, ao longo dos séculos, trazendo a sua mensagem de forma a que os ensinamentos de Deus não ficassem esquecidos. Como falar dessas ideias sem deixarmos de lembrar daquele que dá o nome à sua instituição, Francisco de Assis. Quando no século XII, XIII, quando o cristianismo estava periclitando, envolvido nos dogmas, nos interesses mundanos, chega Francisco para restaurar a Igreja de Jesus. Simbolicamente falando, restaurar os seus ensinos, porque os homens estavam profundamente esquecidos dessa ideia, envolvido na sua ganância, na sua busca por atendimento aos interesses mais imediatos. Então vem Francisco como um desses trabalhadores que chegou numa época extremamente importante da nossa sociedade. E nós espíritas, segundo a revelação dos espíritos, somos esses trabalhadores da última hora, que estamos aí recebendo todo o legado das construções daqueles que nos antecederam. Muitos de nós trazendo também muita participação ao longo do tempo dentro dessa vinha, simbolicamente falando, e hoje estamos aqui colhendo o fruto das boas realizações e padecendo os efeitos dos problemas que contraímos no passado. Então, quando Erasto inicia dizendo que somos escolhidos, naturalmente, estava dizendo que nós, pelas nossas necessidades espirituais, acredito que seja assim, os espíritos permitiram que nós viéssemos para participar dessa nova era que se vem instalando há muito tempo na nossa sociedade. A transição, hoje tão propagada no seio do nosso movimento espírita, já havia anunciado desde a época de Kardec, quando em A Gênese ele destaca um longo texto falando da geração nova, dos sinais dos tempos. Dizem lá os espíritos que já há 100 anos antes, este processo de transformação já vinha se dando, com imigração e imigração dos espíritos. Naturalmente que, sob o ponto de vista das leis divinas, essas coisas vão se dando gradualmente. Não há o imediatismo que todos nós almejamos existir. A divindade trabalha de forma metódica, deixando que os ensinamentos e as transformações venham de tal forma que possam ir se consolidando gradualmente, para que com um tempo elas fiquem perenemente entre nós. E Erasto, o espírito que escreve esses trechos, diz o seguinte: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então é inegável, meus irmãos, que o trabalho que nós teremos que desenvolver nesta vida
como espíritas, não será um trabalho dos mais fáceis. No mundo onde ainda a desonestidade, o hábito de querer levar vantagem em tudo, ou em quase tudo, é quase que uma regra, quando nós nos colocamos próximos, ou melhor, quando nós colocamos em oposição a esse tipo de coisa, certamente que gera incompreensão. Mas a proposta dos amigos espirituais é que sejamos firmes nos nossos posicionamentos. Disse Jesus, seja o falar sim, sim, não, não. Quando tivermos que dizer sim, nós diremos. Mas quando for necessário dizer não, será necessário dizermos. Para que posicionemos a proposta do Evangelho redivivo na sociedade em que vivemos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão de número 932, por que tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E os Espíritos dizem, por culpa destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dizem os Espíritos, preponderarão. Então, a nossa proposta de fazer o bem, falando em tese, normalmente é muito tímida. Temos, muitas vezes, dificuldades em nos apresentarmos como espíritas, de opormos de forma pacífica diante de uma fala indevida com relação à imagem do irmão. Nos deixamos levar muito facilmente pelas intrigas, pela maledicência. Então está claro que o espírita só conseguirá atender esta proposta do ide pregai se entender que será necessário da sua parte fazer esforços profundos pela sua transformação moral. De estar disposto a abrir mão do seu conforto, de algumas facilidades, de alguns interesses pessoais mais imediatos, em prol da construção deste bem na terra. E ele segue, ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Não tenhamos dúvidas, meus irmãos, que os espíritos bons estarão sempre nos dando assistência. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece depor, quando parece que a sociedade está caminhando para trás, de que o que estamos fazendo está sendo inócuo, sem sentido, sem proveito, quando temos uma sensação, usando uma linguagem popular, que estamos enxugando o gelo, não. Os espíritos estarão sempre nos apoiando, por menores que possam nos parecer as iniciativas que tomemos. Precisamos confiar nisso. Confiar na atuação das leis divinas, as quais esses bons espíritos atendem e representam. E ter a convicção que Deus está atento a todas as ocorrências e que não há uma folha que caia de uma árvore sem que os pais os saiba. E de pregai, continua Erasto, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. É um reforço da ideia anterior. Que importam as emboscadas que vos armem no caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então é um outro aspecto
que nos traz o bondoso Espírito Erasto é de termos a certeza, a convicção que não deveremos nos importar com as emboscadas, com as dificuldades que coloquem em nosso caminho para darmos prosseguimento com os nossos compromissos. É muito difícil, meus amigos, numa existência, num planeta de provas e expiações, que ao longo do tempo contraiamos alguns desafetos, por exemplo. Mas o importante não será que esses indivíduos não gostem da gente. O importante será que nós não cultivemos a inimizade, que nós não cultivemos a mágoa, o rancor. Aquele indivíduo está vivendo uma experiência pela qual optou. Talvez pela educação que recebeu, pela falta de reflexão, e por isso é digno de comiseração. Mas nós que entendemos a importância dessa transformação moral, não deveremos temer. Todos devem se recordar do que nós vivenciamos ano passado em nosso país. Nos momentos que antecederam as eleições, durante ela e após, os desentendimentos em função da polarização política, que penetrou como um plano das trevas dentro dos centros espíritas, das comunidades religiosas, das famílias. Trabalho, sem dúvida, dos espíritos trevosos, que não querem o progresso da nossa sociedade, buscando criar esses conflitos entre nós, para que nós nos distraíssemos dos verdadeiros propósitos do que trouxemos para essa vida. Naturalmente que vivemos um mundo da natureza do nosso, cada um de nós tem as suas preferências por candidatos, por políticos, ou preferência por não adotar nenhuma polarização ou nenhuma frente, melhor dizendo, política. Mas o importante não é isso. O importante é o respeito ao outro indivíduo. E as instituições espíritas se viram a braços com os conflitos naquela época. Amizades se desfizeram, famílias tiveram que acabar com os grupos de WhatsApp para evitar as discussões ou contornar os desentendimentos que já haviam ocorrido. Essas emboscadas, essas ciladas vão estar sempre presentes nas nossas vidas. E se nós não estamos em dia com a oração, com a reflexão, com a vigilância, teremos dificuldades de percebê-las e de vencê-las. Mais à frente, Erasto conclama: parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Futuramente, todos esses sofrimentos que hoje nos causam espécie, seja em nível individual, dentro da família, na sociedade, ficarão apenas nos compêndios da história. E veremos essas experiências frustrantes, negativas, como experiências que nos levaram a grandes aprendizados. Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. É o que diz o Livro dos Espíritos, resposta à questão 784. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É o que nós estamos vendo hoje. Uma série de situações que nos estarrecem é o mal chegando ao excesso. E de tanto perceber isso, viver isso, sofrer com isso,
o homem começa a buscar reformas, transformações, que é o que nós estamos vendo hoje. Quantas instituições voltadas à criança, ao idoso, ao deficiente físico e mental, quando outrora eram desprezados. Quanta coisa boa vem sido feita na humanidade, que nem sempre ganha nos meios de comunicação o destaque devido. Então, ao lado desse mal que está chegando ao excesso, as reformas estão se dando gradualmente. E de agradecer a gloriosa tarefa que ele, com letra maiúscula, vos confiou, Deus ou Jesus. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então Erasto vai concluindo a sua conclamação, nos alertando que muitos que foram esses escolhidos na acepção do Evangelho se transviaram. Dissemos anteriormente que não é fácil a tarefa da transformação. Parodiando, ou melhor dizendo, parafraseando o nosso orador e querido amigo Raul Teixeira, ser espírita não é para qualquer um. Certamente que não se trata aí de um ufanismo, de nos considerarmos melhores. Não é isso de forma nenhuma. Mas é para entendermos que ser espírita exigirá de nós algo mais. Andar uma milha a mais, para que possamos lograr os nossos objetivos. Para que tenhamos o devido cuidado, para não nos deixarmos levar pela vaidade, pela presunção, pelo pessimismo tão em voga nos dias de hoje, pela violência tão solicitada por muitas pessoas quando está em voga a violência cotidiana, a política absurda que vivenciamos nos dias atuais. Temos que ter muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos e com o que fazemos. Porque não faltarão entidades perturbadoras a nos perseguir, porque identificaram na proposta espírita como esta mensagem libertadora, com essa doutrina que vai nos tirar desse ostracismo moral e intelectual de tantas eras com os quais nos comprazíamos. Meus irmãos, a missão de nós espíritas é de nos transformarmos moralmente, de nos desenvolvermos intelectualmente, para podermos entender melhor as coisas e conseguirmos produzir na nossa intimidade verdadeiras transformações. Que nós possamos aproveitar esses momentos difíceis porque estamos passando, para consolidar em nós esses conteúdos extraordinários que a doutrina espírita nos traz. Identificarmos em nós, através de uma análise imparcial, sincera, de autoconhecimento profundo, o que precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores, já considerando as conquistas realizadas. O que podemos fazer mais em prol
do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe. O que mais podemos realizar em prol da sociedade, do nosso ambiente profissional, da instituição espírita em que atuamos. E assim estaremos sem que possamos muitas vezes perceber que estamos nos transformando paulatinamente e nos constituindo elementos atuantes, participantes ativos deste processo de transformações severas, porque vem passando o nosso país, o nosso planeta Terra. Uma vez mais, agradecendo o carinho de todos vocês, dessa instituição querida, já bem conhecida em Niterói, tendo como característica, ou uma das suas características mais marcantes e propagadas, do acolhimento das pessoas. Obrigado pelo carinho que tenho recebido de todos vocês, da nossa irmã Marta, que me convida pela segunda vez para poder dividir com vocês esses singelos conteúdos da doutrina espírita. Vamos orar para darmos por concluída a nossa fala. Nosso amigo Jesus, que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos nós, que penetre os nossos lares, que balsamize as nossas dores, que nos inspire a buscar a harmonia no lar, que nos ajude a refletirmos melhor sobre as nossas vidas, com os reforços da leitura edificante, dos diálogos fraternos e dos pensamentos bem cultivados. Abençoa, Senhor, o nosso movimento espírita, as instituições espíritas que se espalham pelo nosso país, pelo mundo. Abençoa, Jesus, o Grupo Espírita Francisco de Assis, aos seus trabalhadores, aos seus dirigentes, colaboradores, coordenadores, para que todos nós, irmanados nesta atmosfera de fraternidade, possamos mais à frente lograr um mundo melhor, uma sociedade mais harmoniosa, mais fraterna, mais feliz. Querido Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre os profissionais da área médica, sobre aqueles que trabalham nos cemitérios, nesses dias de intensificação das mortes, das desencarnações. Abençoa aqueles que estão enfermos com a Covid-19 e esses nossos irmãos que desencarnam, abraços com os sofrimentos. Estende a tua misericórdia a todos eles, Senhor. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Muita paz a todos.